A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Vamos continuar com o nosso devocional em 2 Timóteo. Hoje iniciamos o capítulo 3. Vou fazer uma pergunta. Você já agradeceu hoje pelo dia que o Senhor nos deu? Se não, vamos agradecer um pouco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Esse dia maravilhoso, esplendoroso, o Senhor nos deu para que nós possamos louvá-lo, agradecê-lo. Esse dia que o Senhor fez para nós poder render graças a Ti. Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada um dos nossos irmãos. Se tiver algum enfermo, curai, Senhor. Se tiver alguém chorando, consolai, Senhor. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais atrevidos mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avantes, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Irmãos, esse texto trata-se das pessoas, como são as pessoas no tempo de Timóteo, e retrata as pessoas do tempo de hoje também. Interessante que Paulo está trazendo aqui para Timóteo o que ele ia encontrar como pastor. E o que me deixa mais perplexa é que essas pessoas não eram pessoas só de fora da igreja, eram pessoas que estavam dentro da igreja. O que Timóteo ia encontrar não era uma realidade distante de si, é uma realidade de dentro da igreja. Você já viu isso por aí? Se não viu, preste bem atenção. E aí ele dizia assim: ó Timóteo, abre bem os teus olhos, que nos últimos dias vai vir tempos difíceis. Estamos vivendo os últimos dias? Sim. E ele já estava alertando a Timóteo para que ele olhasse como se fossem os últimos dias, que viram tempos difíceis. Pois os homens, aqui ele estava falando de relacionamentos. E como esses homens seriam, como essas pessoas seriam egoístas. Aí ele está falando em questões de relacionamentos, né? Como essas pessoas, os egoístas são aqueles que só amam a si mesmo. Você sabe o que é egoísta? Pessoas egoístas só olham para si mesmo, né? Eles se amam, eles se bastam. Você já viu uma pessoa assim por aí? Você conhece alguém? Avarentos, que tem amor ao dinheiro, né? Eles só amam aquilo que eles podem comprar. Eles se bastam no dinheiro. O amor deles é o amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jactanciosos, arrogantes, isso tem a ver com a soberba.
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E aqui já parte para uma questão mais profunda ainda dos relacionamentos. Desafeiçoados, que não amam a ninguém, implacáveis, caluniadores, olha, isso aqui é terrível, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, olha lá, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, a questões sexuais, amigos dos prazeres que amigos de Deus. Para eles, os prazeres sexuais e carnais são melhores amigos deles do que seguir a Deus, do que a obediência a Deus. E aí é um versículo que mostra que essas pessoas podem estar dentro da igreja, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo está dizendo para Timóteo, foge também destes. Está dizendo que Timóteo não se associe com os tais. Não se associe com estes. Paulo está sendo enérgico aqui. Foge. Não queira amizade, não queira intimidade com estes. O que não quer dizer que, como pastor, ele não deveria ensinar como se ensina a todos, né? O pastor tem que ensinar a todos, pregar para todos, mas que não queira intimidade com todos estes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. E aqui já vê o intuito deles, né? O intuito maligno de fazer um certo discipulado quando os maridos não estão em casa. E aí, sorrateiramente, eles invadem as casas. Invadem sorrateiramente, que eu quero dizer, não violentamente, mas as casas de mulheres e de forma ilícita, evangelizando, não, discipulando mulheres de forma sexualmente, assim falando também, e vão discipulando essas mulheres com as suas filosofias, com suas palavras, como é que eu falo? Aqui. Cativar mulherinhas sobrecarregada de paixões, conduzida de várias paixões. E essas pessoas, Paulo estava dizendo, foge delas, foge dessas pessoas. E Paulo estava alertando Timóteo, tende cuidado dessas pessoas. Aí ele, versículo 8, diz assim, do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Eles estão convencidos que eles estão corretos. Aqui no versículo 8 ainda diz assim, são homens de todo corrompidos na mente, repróbabos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Deus vai colocar, irmãos, um freio nestes. Eles não subsistirão na casa do Senhor, porque Deus não permitirá que pessoas assim continuem fazendo este serviço na casa do Senhor. Mas o pastor aqui no caso, Timóteo, tinha que resistir, assim como nós temos que resistir a estes. Mas sendo do modo que Timóteo tinha que resistir, nós também temos que resistir a eles. No versículo 10, diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Nesse caso aqui já ele diz assim, segue o meu exemplo, o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, amor e perseverança. Paulo está dizendo, olha para mim, olha para o meu bom exemplo. Paulo tinha
essa coragem de dizer para ele: segue o meu exemplo. Acho isso incrível, que ele podia falar isso para Timóteo. Nós podemos falar isso para alguém? Nós podemos abrir nossos lábios e dizer para uma pessoa: segue meu exemplo. Nós podemos falar isso para os nossos filhos: segue meu exemplo. Segue meu exemplo, filho, que você vai se dar bem. Você vai estar fazendo o que é correto. Nós podemos falar isso para os nossos irmãos da igreja: segue meu exemplo. Porque o que eu vejo, irmãos, é um discurso de assim: não olhe para mim, olhe para Cristo. Porque se nós tivermos um bom exemplo, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, nós podemos também dizer para alguém: você pode seguir o meu exemplo. Porque assim como eu sigo o exemplo de Cristo, você pode seguir o meu exemplo também. É interessante isso aqui. Quando o apóstolo Pedro e João estavam subindo para a oração da hora nona, se não falha a memória, ele disse para aquele coxo: olhe para nós. Muito interessante. Será que nós podemos dizer às pessoas: olhe para nós? Olhe para o nosso exemplo. Pode olhar. A igreja tem que servir como exemplo, irmãos. Você pode dizer: olhe para mim? Será que eu posso dizer: olhe para o meu exemplo? Será que as pessoas podem olhar para o meu exemplo e seguir? É uma pergunta muito interessante para você responder para si mesmo. E eu deixo essa pergunta no devocional de hoje. E eu espero que a resposta seja positiva. E se ainda não for, que ela se torne positiva, pois é necessário que as pessoas olhem para nós e possam seguir o nosso exemplo. Que nós sejamos mais Timóteo, mais Paulo nessa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde de todo mal, em nome de Jesus.